Em dia de leve alta na Bolsa de Valores, tivemos um alerta relacionado ao setor bancário, que eu vou tratar aqui contigo, e falar dos principais bancos da Bolsa de Valores. Vem comigo. O Ibovespa continua negociando aí com baixo volume, basicamente sustentado por Petrobras e também Vale. Petrobras, em um momento de guerra no Oriente Médio, inflação, acaba sendo um ativo bem defensivo. Mas cuidado, concentrar demais em petróleo pode ser um problema, mas o tema não é esse. O Citibank, trouxe aqui um relatório fazendo um alerta para o setor bancário brasileiro, um alerta relevante, isso aqui não é brincadeira, e a gente pôde perceber isso nos resultados que foram divulgados pelos bancos e mais recentemente com o caso Casas Bahia. O que está acontecendo? Veja, nós temos um cenário, um contexto de piora generalizada da inadimplência e sem sinais de melhora, que poderia gerar um efeito cascata, contaminando o balanço dos bancos, gerando uma forte queda nos seus resultados, de maneira generalizada. O pior de tudo é que a gente está vivenciando um momento em que o juro continua muito alto, o maior juro real do mundo, só que há abundância de recursos para empréstimo. Os bancos, por sua vez, seguem fazendo o que? Um caminho de mais cautela na expansão da carteira de crédito, apesar da abundância, exceto, por exemplo, em programas habitacionais, que o governo dá estímulos para a expansão do crédito. Mas olha só os principais pontos trazidos pelo Citi. É importante esse comentário aqui do Citi porque, de fato, isso aqui parece uma contradição. A piora da inadimplência costuma estar associada a condições de crédito mais restritivas, mas não é o que se vê no país, que lidera a análise de instituições financeiras. O Gustavo ali, beleza. O que ele trouxe pra gente? O crédito em relação ao PIB aumentou de 46%. Então, quando você faz a relação crédito-PIB, em 2019 estava em 46%. Agora está em 56%. Ou seja, houve expansão de crédito, mesmo com juros a 14 e 15. E as concessões para pessoas físicas continuam acima das médias históricas, indicando que os bancos, embora estejam mais cautelosos, ainda não fecharam a torneira. A gente viu o que aconteceu com o Banco do Brasil, que está acontecendo agora. A inadimplência na carteira de crédito pessoa física do Banco do Brasil saltou, foi acima de 11%. A inadimplência 30 dias mais. Aqui está, só para recapitular, inadimplência acima de 30 dias saltou para 11,4% e a de 90 dias saltou para 8,41%. E não há nenhum sinal de melhora. E aí veja, essa disponibilidade de recursos, aliada a outros fatores como benefícios sociais, deveria estar ajudando a estabilizar o balanço financeiro das famílias, mas isso não está acontecendo. E aí, com exceção do crédito consignado do INSS, todas as demais linhas de crédito seguem se deteriorando. Empréstimo pessoal, cartão de crédito rotativo, parcelado, tudo. Então a gente tem um cenário, em resumo, de empréstimos crescendo, embora num ritmo um pouco menos acelerado agora, mas os indicadores de desempenho piorando. E os bancos poderiam ainda não ter reagido suficientemente em relação a esse cenário. E pode ser isso mesmo, porque como assim o Banco do Brasil, que já está sofrendo muito, ainda teve piora na inadimplência da carteira de pessoa física? E aí temos mais um problema aqui no setor bancário. Eles pediram revisão do teto de juros do novo crédito imobiliário. Isso aqui é muito importante. Existe um teto estabelecido de 12% ao ano para o SFH, Sistema Financeiro de Habitação, e esse teto aqui é um problema. Ele vai entrar em vigor em janeiro de 2027. E por que é um problema? Primeiro, que qualquer tipo de limitação de mercado, ou seja, basicamente eu estou colocando aqui um sistema de limitação de preços, já que o juro é o preço do dinheiro, geralmente dá problema. Não há como você estabelecer um máximo de ganho para o mercado. Isso traz diversas distorções. Mas veja só, esse novo modelo, ele mexe com as fontes de recursos que abastecem os financiamentos do setor. Até então, 65% dos recursos da poupança, da caderneta de poupança, eles precisavam ser direcionados para o crédito imobiliário. Então, a cada R$ 100 aplicados em poupança, R$ 65 para crédito imobiliário. 20% ficava em depósito compulsório, que é aquela conta no Banco Central, que é o dinheiro de fato que fica ali guardado sem uso pelos bancos. E os 15% restantes ficariam livres para a instituição financeira emprestar fora de crédito imobiliário. Essa sistemática que vige até o final desse ano de 2026. Só que no novo modelo, o crédito vai subir para 80% ao longo de 10 anos, um crescimento gradativo, gerando uma zeragem do compulsório. Então, olha só o que o governo quer fazer. Ele quer basicamente acabar com o compulsório em relação aos depósitos de poupança para crédito imobiliário. Já em 2026, o compulsório caiu de 20% para 15%.
5%. E a partir de 27 vai haver uma redução do compulsório de 1,5% a cada ano até zerar. E aí, de novo, de acordo com esse sistema, a cada real que o banco destinar ao crédito imobiliário, ele será autorizado a tomar o mesmo valor da caderneta de poupança para aplicar de forma livre. Então, R$ 1 vai para crédito imobiliário, a cada real, nesse sentido, eu vou ter liberdade de pegar dinheiro da poupança e aplicar em outras linhas de negócio. Isso é positivo no primeiro momento para o banco, porque o banco ele consegue expandir crédito, um crédito barato da poupança que custa mais ou menos 8% ao ano para o banco. Sendo que aqui já vale um comentário, que é o seguinte: para com aquela história de ficar repetindo sem maiores reflexões que para o banco sempre é bom um juro mais alto, sempre é bom. Não é bem assim. O juro mais alto gera essa situação de forte inadimplência e outra, o banco ganha com spread. Não é porque o juro no país está mais alto que o spread também está mais alto, não. Ou seja, o que é o spread? A diferença entre o quanto o banco gasta para captar dinheiro, já que o dinheiro é matéria-prima do banco, é o que ele usa para emprestar a terceiros, e o quanto que ele ganha. E o quanto que ele ganha depende também do tamanho da inadimplência, porque se ele tomar muita inadimplência, ele não ganha. Por exemplo, eu peguei aqui o caso do Banco Inter. O Banco Inter é um dos bancos com um dos menores custos de funding. Ele traz aqui pra gente que o custo de funding dele é de 66% do CDI. Se ele consegue ganhar 100% do CDI, essa é a diferença, simplificando para você. Então veja que, vamos supor que o juro suba para 15, o CDI. Isso faz diferença no custo de captação do Banco Inter ou de qualquer outro banco? Não, porque o custo de funding não mudou. E quando a inadimplência piora de novo, eu vou receber menos dinheiro, meu lucro cai. E quais são os questionamentos do setor bancário nessa nova dinâmica do uso da poupança para crédito imobiliário? Hoje a principal fonte de financiamentos é a poupança em crédito imobiliário, que tem esse custo de 8% ao ano. Com o novo modelo, os recursos virão de LCIs, que aí custa mais caro. Se eu capto a LCI de 80% de CDI, por exemplo, 80 de 14 dá quanto? Dá 11,2%, então um crédito mais caro. Então só por aí, se eu posso aumentar meu custo de funding aqui, como é que eu vou colocar essa limitação de 12% ao ano? Você tem um problema aqui. Olha o questionamento aqui, o novo modelo, estruturalmente, é mais exposto às variações de mercado. Nesse momento as taxas estão em um patamar mais elevado, então o setor sofre mais essa influência. Se as taxas estivessem menores, essa discussão não precisaria acontecer. Ou seja, se não ficou muito claro ainda é o seguinte: eu estabeleço hoje, no momento em que o juro está muito alto, um teto em crédito imobiliário, 12% ao ano, e eu crio um sistema onde o funding dos bancos fica mais exposto às taxas de mercado, LCIs, por exemplo, em que meu custo é maior. De novo, o que importa para o banco é o spread, não o tamanho do juro. No final das contas, o questionamento aqui é o seguinte: as margens do setor financeiro, em se tratando de crédito imobiliário, essas margens vão ficar apertadas. Eu tenho um problema. Veja que até mesmo o Banco Central reconhece a dificuldade desse sistema. O Gil Neo Vivan, que é diretor de regulação do Bacen, reconheceu que um dos desafios na implementação do novo modelo de crédito é a obrigação de alocação de 80% dos recursos em operações que atendam às condições do SFH, que é o quê? Valor de imóvel até 2,25 milhões e juros máximos de 12% ao ano. Esse limite torna-se um desafio ao novo modelo, baseado em captações a mercado, quando eventualmente, em momentos futuros, os juros estejam mais altos. O novo modelo está em permanente reavaliação, então assim, os bancos estão brigando nisso aqui. Portanto, veja, eu criar uma limitação de juro para o SFH quando eu estou com a taxa num patamar mais atrativo para o sistema, como é esse aqui, 6%, 5%, não sabemos se veremos isso novamente, aí tudo bem. Mas agora, então o setor bancário, além de estar sofrendo agora com forte inadimplência, vai sofrer com aperto de margem para o ano que vem em virtude dessa nova sistemática se não for revista. Então temos uma tempestade se formando no setor bancário. Veja que o Banco do Brasil já está numa tempestade perfeita, mais esse problema ainda. E vale lembrar que a inadimplência não está focada apenas em pessoa física. Essa lista mostra pra gente que o Bradesco, bem como o Banco do Brasil, são as instituições financeiras mais expostas às Casas Bahia, que entraram com pedido de recuperação judicial. E são vários bilhões de reais. O Bradesco, no total, está mais exposto do que o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil dá quase 3 bilhões, só que esse valor de quase 3,3 bilhões do Digil também está relacionado ao Bradesco, porque o Digil é do Bradesco. Tudo bem que eu já disse que pode ter bastante crédito extra-concursal aqui, ainda há a questão das garantias, mas algum impacto vai ter e o mercado pode estar já se posicionando nesse sentido, por isso a queda nas ações também de maneira intensiva no Bradesco. E por isso, eu já disse também que muito embora
na minha planilha de preço teto, as ações do setor bancário são as mais baratas, você pode perceber aqui que Banco Inter, Banco do Brasil, ABC e Bradesco são as mais baratas, a gente vai precisar de cautela por conta dessa situação do setor bancário. É difícil ainda de calcular qual vai ser o grande impacto no resultado dessas instituições financeiras. Então não é momento de sair comprando loucamente esse setor, até que a gente tenha mais clareza. Olhando simplesmente para múltiplos de mercado, numa comparação dos bancos do S1 do Brasil, a gente nota que o índice preço-lucro mais baixo é do Bradesco. Isso bate com a minha planilha de valor intrínseco. Mas, de novo, até que ponto o resultado do Bradesco vai continuar crescente e vai atingir a nossa estimativa de lucro líquido, superior a 27 bilhões de reais? Então, hoje, particularmente, a ideia não é simplesmente focar na ação mais barata do setor bancário. É focar naquela que tem maior nível de segurança, ou seja, Itaú e BTG. Por quê? Porque a inadimplência nesses bancos é muito controlada, especialmente Itaú. Não à toa que o nível de ROI dessas duas instituições financeiras, puxando aqui embaixo, ó, Itaú é 21,5, BTG 22,88 e os demais bancos ficam com um ROI um pouco mais baixo, na verdade bem mais baixo. O ROA também é bem alto nesses bancos, 1,5 aqui, 2,27 aqui. Então quando você une ROI mais PL, fica mais interessante para dividendos Itaú. Hoje eu prefiro a Itaúsa pelos motivos que eu já elenquei e BTG para crescimento. Em relação aos bancos menores, BMG, Banco Inter, Banrisul e Banco ABC, o mais barato a princípio seria o Banrisul, mas eu particularmente não gosto dessa ação. O banco é extremamente ineficiente, o mais ineficiente. A cabide de emprego aqui é evidente, por isso que eu fico com o Banco ABC, apesar do BMG ser mais barato, o BMG não tem um bom histórico. O PL aqui do Banco Inter não é esse, na verdade é 8 vezes os lucros, por isso que eu fico entre ABC e Banco Inter, mas Banco Inter seria o banco de crescimento e Banco ABC de dividendo, por mais que seja menor. E o nível de rentabilidade atual do ABC, fiz um vídeo recente, é de quase 14%, o Banco Inter beirando 16%. Mas de novo, é momento da gente pensar em cautela e ficar apenas nos bancões, na minha opinião. E mesmo assim aportar com muita cautela. Como ainda é difícil precificar todo o impacto que vai haver nesses bancos, eu ainda não alterei o valor intrínseco para baixo desses bancos. Mas reforço aqui, hoje eu ficaria com a extrema segurança do Itaú ou do BTG. Ou Itaúsa se você preferir, que está mais descontada. Quando eu coloco aqui Itube, tem margem de segurança. Não é tão grande. De novo o conselho de Charlie Munger. Não fique buscando só ação muito barata. Busque a excelente companhia, ainda mais num momento como esse, a preços razoáveis. Itaúsa, uma margem de segurança superior. BTG tem margem de segurança também. Agora, sobre o Banco do Brasil e o Bradesco, se você estiver olhando muito, mas muito lá na frente, anos à frente, pode fazer sentido sim você comprar agora, porque os papéis estão bem depreciados. Mas você tem que realmente ter a convicção de que o seu horizonte de tempo é muito longo. E mesmo assim sabedor de que, bom, a gestão do Banco do Brasil não é das melhores. Tudo indica que quem vai ganhar as eleições é o PT novamente. E será que a gestão não permanecerá por mais 4 anos? Tudo isso precisa ser considerado. Não sair comprando assim loucamente. Agora, de uma maneira geral, a gente precisa concordar que o setor bancário está muito barato na bolsa. Mas não é barato de maneira puramente irracional. Tem fundamento. Esse alerta do Banco City não é só especulaçãozinha, está acontecendo. E quando as coisas pioram, o que você faz na sua vida? Fora do mundo dos investimentos, você busca se proteger ou você busca ser agressivo? Esse é o ponto. Você pode ser agressivo, mas lembra da estratégia Barbell? Você pode ser agressivo com uma parcela extremamente reduzida dos seus recursos. Extremamente reduzida. Você não é agressivo com parte relevante dos seus recursos, porque se você é agressivo e não está certo na sua decisão, você está se submetendo ao perigo da ruína. Você nunca pode submeter ao perigo da ruína. No final das contas, tudo se trata de sobrevivência. E a sobrevivência pressupõe um pouquinho de paranoia. E é claro que, com os resultados trimestrais, a partir do terceiro trimestre, mostrando pra gente com mais clareza o impacto nesses bancos, os preços tetos ali, os valores intrínsecos, serão ajustados. E essa planilha aqui é disponível para os membros do canal e atualizada periodicamente. Ao olhar aqui o meu canal no YouTube, você consegue verificar quais são os benefícios da minha assinatura na abinha Assinatura. Aqui você tem mais de 100 vídeos exclusivos, vou te mostrar ali na sequência os últimos, mais de 70 postagens exclusivas. Então quando você vai aqui em posts, você verifica os posts exclusivos para membros. Os aportes que eu faço na minha carteira, eu posto para os membros. Vídeos exclusivos de aportes na minha carteira também. Você tem acesso ao meu link compartilhado do Investidor 10.
da minha carteira. E aqui a planilha de valor intrínseco, que é um outro benefício. Você tem ainda esses vídeos exclusivos, os últimos aqui é só você colocar só para membros, aparece aqui para você o filtro. Eu trouxe sobre JHSF, sugestão de membro, Banco ABC, sugestão de membro, Wiz, sugestão de membro e assim sucessivamente. Até sobre lojas Renner eu trouxe, por sugestão de membro. Então assine e seja membro, você pode cancelar a qualquer momento, menos de R$ 1 por dia e você vai ter acesso a esses conteúdos. No mais, lembre-se, nesses momentos de correção do mercado, são neles que você tem a oportunidade de comprar excelentes negócios a preços reduzidos. E não há por que então ficar ali concentrando os meus aportes nos negócios menos rentáveis. E o Itaú é o banco mais rentável do país, pensando no histórico mais alongado. Qualquer dúvida ou sugestão, só comentar aqui embaixo. Fui!